capítulo 12, do 1 ao 8. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, num dia de sábado, Jesus passou pela plantação de trigo. Seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu: Nunca leste o que fez Davi quando ele teve fome e seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem os seus companheiros eram permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca leste na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado e não são culpados? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis chegado a compreender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifício. Não condenareis inocentes. De fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, com a palavra, é um coração, eu vou ter um coração compassivo e misericordioso. Aqui, os fariseus e os escribas, eles estavam preocupados somente com a lei, né? E Jesus, ele veio para nos libertar de toda a escravidão, de todo o jugo. E nós, quem está acompanhando a liturgia, né, essa semana, as leituras, nos faz o relato justamente quando Deus designou Moisés para libertar o povo israelita, né, do Egito, que vivia na escravidão. Porque Deus, ele nos quer livres de qualquer opressão, de qualquer jugo. A palavra de ontem, Deus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fadigados, que eu vos aliviareis. Então assim, Jesus, ele preocupa conosco. Então aqui em João 8, no versículo 14, fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus, ele é essa verdade. Ele é essa verdade e ele quer nos libertar de toda a opressão. Quando Jesus fala do jugo, da escravidão, que Deus quer nos ver livres, é de tudo aquilo que nos pesa, gente. É um vício, é o pecado que nos leva à morte. Qualquer tipo de opressão. Jesus, ele veio para nos libertar. Essa verdade, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então Jesus, ele nos pede para ter olhos fixos nele. Se nós tiver os olhos fixos no Senhor, a gente não vai desviar da presença de Deus. Ele não vai permitir, né, porque a gente seja com um jugo pesado sobre os nossos fardos, mas ele torna leve. Em outra passagem, em 8:36, Jesus fala assim: se o Cristo nos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então Jesus, quantas passagens ele fala, porque ele nos quer ver livre. Jesus, ele não veio abolir a lei, mas ele veio para fazer cumprimento dessa lei. Né? Ele fala lá o título dessa passagem lá em Mateus capítulo 5, os versos 17, tem um título bem assim. Vou até pegar aqui para vocês verem que Jesus,
capítulo 5. Nós estamos em Mateus. É só voltar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, Mateus. Mateus, capítulo 5, versos 17, ele fala: não vim para abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Então Jesus, ele veio para fazer cumprimento dessa lei. Porque ele nos quer ver livres, livres de todo pecado, de toda opressão, de todo jugo hereditário, de tudo aquilo que nos pesa. E aí Jesus fala: eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. Então Jesus, quando Jesus ele fala: eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia, porque ele quer um coração livre, um coração cheio de amor, um coração que pensa no outro, que tem a compaixão do outro, um coração que é capaz de perdoar, um coração que é capaz de ajudar, um coração que não pensa só em si, mas que ele tenha sempre um lugar para o próximo. E aqui Jesus fala assim, ele fala com firmeza: a lei a lei é para servir, não para fazer de escravidão. E os fariseus, eles usaram da lei para fazer de escravos o povo de Deus. E Deus, ele quer eles nos preocupa, eles quer nos dar uma dignidade de filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser dignos, nós temos que fazer valer, né? O poder de Deus na nossa vida. Quando você pede, que você acredita, que você faz valer o poder de Deus, né? Que caia por terra toda a opressão. E muitas vezes o mundo quer nos fazer, né, oprimido. É as empresas, o salário que às vezes não é digno, deixa as famílias às vezes passar por escassez, por necessidade. Deus não quer isso. Deus quer um mundo de justiça, um mundo de igualdade, um mundo de fraternidade, um mundo cheio de amor. Se nós tiver um coração compassivo, um coração que deixa Deus entrar, um coração que é capaz de amar, de perdoar, a gente sempre vai pensar no outro com gratidão, com benevolência, com paciência. E aí quando Jesus fala assim: eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. E aqui fala assim: Deus não nos deu um mandamento para nos oprimir, né? Deus nos deu um mandamento para que tenhamos a liberdade do amor. Se você tem uma pessoa, e você tem uma pessoa, assim, você pensa nessa pessoa com o mesmo sentimento que você quer para você, um sentimento de paz, um sentimento de amor, você pensa nela, e você quer que Deus realize nela os projetos que você pensa para você. Você não quer que a pessoa seja escrava. Seja em casa, às vezes, muitas vezes, as pessoas botam pessoas, né, em casa, às vezes, e botam um peso pesado, assim, né? E assim, Deus quer que nós tenhamos um coração compassivo. Que nós não botemos um peso no nosso próximo, no irmão. Que ao invés da gente colocar sempre no lugar do outro, com a necessidade, com o amor, com solidariedade, com os olhos de compaixão. Lembrar sempre que Deus não quer o sacrifício, mas que Deus quer um coração compassivo, um coração onde Ele possa habitar. A gente sempre pode levar para casa hoje essa reflexão: como é que está meu coração? Meu coração está compassivo? Como é que eu tenho compreendido o meu próximo? Será que eu tenho sido fariseu? Que muitas vezes a gente fala assim: mas a escravidão, os fariseus eram lá no passado. Não, gente. Muitas vezes nós temos que hoje nos policiar, né? Quando Deus botou Moisés lá no Egito para libertar o povo da escravidão, e Jesus, ele veio para libertar-nos de todo o pecado, de todo o jugo hereditário. Mas como é que hoje nós tratamos o ser humano, que é o bem mais precioso de Deus? O ser humano é o bem mais precioso de Deus.
Então, assim, que nós possamos hoje refletir essa palavra. Que Jesus fala, não, eu não quero sacrifício, eu quero um coração compassivo, onde eu possa habitar, onde eu possa fazer morada. Né? Essa ejaculatória que a gente fala, Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Que nós possamos voltar para casa com essa certeza, que o nosso coração que seja a morada de Deus. Amém? Amém. Amém.